5. Cortinas de fumaça políticas e a parapsicologia. A história de Nelia Mikhailova, a médium de PK, é excepcional e esquisita e, muito mais do que a história de qualquer outro médium na Rússia, exemplifica a inquietação política e as tenebrosas maquinações que podem engolfar a parapsicologia e as ciências soviéticas. Estavam programados 3 filmes científicos da pasmosa Nelia para o primeiro dia da conferência na Casa da Paz e da Amizade, um castelo em miniatura de pedra e colunas, perto de um novo e envidraçado distrito comercial de Moscou. A sala de conferências com os seus candelabros de ouro e o teto branco poderiam ter sido outrora um elegante salão de baile. Muito mais de 100 soviéticos estavam esperando. Alguns tinham chegado a Moscou em aviões a jato, procedentes dos mais remotos rincões da URSS. Havia uma grande delegação oficial da Bulgária, e um grupo tcheco mais amorfo. Além dos 2 delegados ingleses e de nós mesmas, estavam lá ainda mais 5 ocidentais. O Dr. J. G. Pratt, da Universidade de Virgínia, foi o único cientista norte-americano que compareceu. O nosso grupinho de 9 sentou-se à cabeceira de uma mesa em forma de ferradura. Uma sala cheia de russos tinha os olhos postos em nós, numa expectativa quase feroz. O Dr. Vassily Efimov, biologista já entrado nos 80 anos, cumprimentou os convidados. Baixo, miúdo, de cabelos brancos, falou depressa e sem consultar anotações. Recordou com calor o velho amigo, o Dr. Vassiliev, pioneiro das pesquisas sobre a ESP na Rússia, a despeito das imensas dificuldades da guerra e do regime stalinista. Desde 1959, Vassiliev dera vida a 2 laboratórios de ESP em Leningrado e, após a sua morte em 1966, os alunos lhe continuaram a obra. Agora estou pesquisando PK, telepatia, fotografia do pensamento, rabdomancia, disse o Dr. Efimov. Aludiu ao recente descobrimento de uma radiação do corpo humano que poderia conduzir a uma nova compreensão dos fatos psíquicos. Mas o Dr. Efimov parecia mais preocupado com outra coisa. Precisamos ampliar a consciência da humanidade. É vital que os poderes paranormais escondidos nos seres humanos sejam usados para o bem. Mal se haviam iniciado os relatórios apresentados pelos delegados ocidentais quando notamos que alguns exemplares do jornal soviético Pravda 22 circulavam de mão em mão pela sala. Nem mesmo o insaciável interesse dos russos por notícias do Ocidente inacessível parecia capaz de refrear a curiosidade pelo que havia no jornal. Olhares preocupados seguiam na esteira do Pravda à medida que os exemplares iam para a frente da sala. É a respeito de Nelia Mikhailova, murmurou uma das intérpretes, forcejando para ver alguma coisa por cima do ombro de alguém. Notícias recentes haviam informado que Nelia Mikhailova tinha o poder de ordenar a paz, fósforos, cigarros ou maçãs que pulassem de uma mesa. De acordo com cientistas soviéticos, o seu poder de PK, capacidade de mover a matéria à distância, movimentara e detivera o pêndulo de um relógio de parede, deslocara sacos plásticos, jarros de água que pesavam quase meio quilo, e um sortimento de pratos, xícaras e copos. E tudo isso sem tocar nos objetos.
juntamente com os cientistas, repórteres do Komsomol de Moscou e do Pravda de Moscou, publicados pela organização do Partido Comunista da cidade, afirmaram ter visto Nelia em ação e não ter encontrado fios escondidos, ímãs ou outros dispositivos. O mais extraordinário é que a lista dos cientistas que investigavam Mikhailova parecia conter a nata da ciência soviética. O professor de física teórica da prestigiosa Universidade de Moscou e detentor do prêmio do Estado, Dr. E. Terletsky, proclamou publicamente no dia 17 de março de 1968, no Pravda de Moscou, a senhora Mikhailova exibe uma forma nova e desconhecida de energia. Físicos do Instituto de Pesquisa Nuclear Conjunta da União Soviética, em Dubna, testaram Mikhailova, 162. Como o haviam feito os do Instituto de Física da Academia de Ciências da URSS. A lista incluía detentores do Prêmio Nobel. O Instituto Mendeleev de Metrologia também estudou Nelia e afirmou no Pravda de Moscou que ela movera cânones de alumínio e fósforos em rigorosíssimas condições experimentais, incluindo a observação através de um circuito fechado de televisão. Eles não puderam fornecer explicação alguma dos fenômenos de movimentação dos objetos. O Dr. Vassiliev fez muitas experiências com a senhora Mikhailova. Ela foi um dos seus principais interesses e ele trabalhou com ela até morrer, em 1966, contou-nos Eduardo Naumov. Outros cientistas com que falamos confirmaram a investigação de Nelia realizada por Vassiliev. 184 Trata-se de uma informação muito interessante. Porque dois dos raros norte-americanos que se especializarão, ao mesmo tempo, em ESP e em assuntos soviéticos disseram desconhecer qualquer trabalho feito por Vassiliev nos últimos 6 anos da sua vida. Se houver alguma coisa, deve ser secreta. Um cientista soviético que visitará laboratórios norte-americanos de ESP em 1965 dissera a quem quisesse ouvir que o Dr. Vassiliev já não se ocupava de nenhuma investigação, que o seu laboratório estava fechado. Ele agora só escreve livros. Outros cientistas de Leningrado, além de Vassiliev, sentiram-se intrigados por Nelia. O Dr. Gennady Sergeyev, o matemático, anunciou que os seus estudos sobre Mikhailova revelaram algumas descobertas surpreendentes acerca do organismo humano. Cientistas de Moscou nos disseram que até o Dr. Pedro Kapitsa, criador das bombas atômica e de hidrogênio para a União Soviética, julgara oportuno fazer uma experiência com Mikhailova. Alguns comentários de Naumov talvez reflitam o raciocínio que move esse interesse poderosíssimo por uma dona de casa de Leningrado. Pessoalmente, sou de opinião que o talento da senhora Mikhailova é emocionante. Por ora estou até mais interessado em pecado que em telepatia. Acredito que estejamos a caminho de descobrir a base psicofísica do PK. Em nosso estudo dos notáveis poderes da senhora Mikhailova, se pudermos encontrar as leis que governam essa energia, ela terá tremenda aplicação prática. Um famosíssimo soviético, acadêmico e herói do trabalho socialista, o professor Amikulin concorda com Naumov. Assistimos ao descobrimento de uma nova força que as pessoas possuem.
declarou ele depois de estudar nele. 193. Havia qualquer coisa a respeito dessa mulher russa que também interessou aos cientistas de outros países comunistas, o suficiente para fazê-los voar até Leningrado e assistir pessoalmente às suas demonstrações. Como o político, o apoio científico também parecia vir de cima. O Dr. Sitkovsky, professor da Academia de Ciências Sociais, ligada à Comissão Central do Partido Comunista, a verdadeira elite governamental da Rússia, afirmou publicamente: o PK de Mikhailova não tem relação alguma com o misticismo. Quando alguém pensa, irradia energia e essa energia é mais forte em algumas pessoas. O PK é um fato físico-fisiológico. 193, 267. Evidentemente não havia nenhum grupo de ocultistas amadores envolvido no caso de Nelia Mikhailova. Nunca, desde o fim do século XIX na Inglaterra e na França, tantos cientistas de projeção tinham examinado um assunto tão fora do comum quanto a psicocinese. De mais a mais, eram cientistas que aceitavam os dogmas do materialismo comunista. Nem todos estavam investigando Mikhailova, mas tinham se mostrado interessados e eram suficientemente liberais para examiná-la. A tradutora ao nosso lado esforçou-se por dar mais uma espiada no Pravda. É um ataque maldoso a Mikhailova. Esse amou. E atacaram também alguns cientistas que trabalharam com ela. Seguiu-se breve pausa matutina na conferência para digerir as notícias. Isto é muito sério, disse Naumov. Estamos proibidos de exibir o filme de Mikhailova e a senhora Mikhailova foi proibida de assistir à conferência. A ordem foi transmitida, continuavam dizendo os russos, mas ninguém lhe especificou a origem. A nossa tradutora fumegava. Esse artigo está cheio de mentiras. Chamam Mikhailova de impostora e trapaceira. Afirmam que ela surrupiou 5.000 rublos do povo. A última história que circulou dizia que Mikhailova estava vendendo geladeiras imaginárias de porta em porta. Só querem fazer confusão. É tudo bobagem. É o que sempre acontece. Quando surge alguma coisa nova por aqui, finalmente podemos dar uma olhada no famoso artigo do Pravda. Lemos o que se escreve a respeito da feiticeira Nelia, que sobrepujou visivelmente a personagem Patsyuk, do conto de fadas de Gogol, em matéria de intimidade com poderes asquerosos. Mikhailova executa os seus hábeis truques com a ajuda de imãs, dizia o autor pudicamente, escondidos em lugares íntimos, acima e abaixo da cintura. Mas não explicava a maneira pela qual os imãs, mesmo escondidos em lugares íntimos, conseguiam movimentar objetos não magnéticos, como vidros, ovos, maçãs e pão. Soubemos que o autor nunca vira Mikhailova. Chegará à conclusão de que o PK era impossível e que, portanto, ela devia estar usando imãs. Os cientistas russos andavam de um lado para outro sem saber o que fazer. Naumov pôs-se a confabular com vários consultores. Estamos sendo expulsos da Casa da Amizade, disse-nos alguém. Todo o segundo dia da conferência foi cancelado. Comparadas com as sessões da sociedade psíquica que frequentávamos no Ocidente, e que tendiam a ser tão
calmas quanto um concerto de música de câmara, as reuniões soviéticas sobre ESP formavam um estranho contraste. Voltou-nos à mente o convite para assistir à conferência que os soviéticos nos tinham mandado. De acordo com um erro tipográfico na tradução inglesa, estávamos sendo convidados pela União das Sociedades Soviéticas de Diabolismo e não pela União das Sociedades Soviéticas da Amizade. Explica-se a confusão. A palavra inglesa que significa amizade, friendship, teria sido escrita, por um erro de tipografia, friendship, que pode ser traduzido em português por diabolismo. Afinal de contas, talvez tivesse sido precisa, considerando-se as selvagens boas-vindas dadas à conferência pelo Pravda. O ataque jornalístico desfechado contra Nelia Mikhailova e publicado na manhã em que se abriu a conferência, foi uma saudação premeditada. O Pravda, órgão oficial do Partido Comunista, é controlado, segundo se supõe, pela facção de Brezhnev. Os artigos não acontecem por acaso no diário de 6 páginas. Menos de uma semana antes, outra reunião russa de ESP se realizou em Moscou. Nem o Pravda nem ninguém o atacou. Apenas Nelia, a principal atração dessa reunião com estrangeiros, fora excluída. Outros sinais tempestuosos davam a entender que a atitude em relação à cooperação com estrangeiros estava mudando em mais de um setor. Em Leningrado, no Instituto do Cérebro Bekhterev, onde o mundialmente famoso Dr. Vassiliev chefiara o departamento de fisiologia durante anos, disseram-nos nada saber acerca do eminente cientista ou do seu trabalho. O discípulo e sucessor de Vassiliev na Universidade de Leningrado, Dr. Pavel Gulyaev, contou-nos: não me ocupo mais de parapsicologia. Meu instituto está fechado para concertos. Não se faz nada. Além disso, estou doente. 6 meses depois, o Dr. Gulyaev anunciou que a sua equipe de pesquisa criará um dispositivo capaz de detectar e registrar a aura humana e as horas de animais e até de insetos. Os soviéticos encontraram outras horas também, mas, de acordo com o noticiário fornecido à imprensa, a aura encontrada por Gulyaev é um campo elétrico complexo em torno do corpo, uma espécie de segundo eu espectral. Eles esperam utilizar a aura elétrica para diagnosticar moléstias. 330, veja apêndice A, 1. Outros cientistas comunistas afirmam que o laboratório de Gulyaev esteve estudando com afinco, por mais de 4 anos, a telepatia entre gêmeos, a hipnose telepática e o controle de máquinas pelo SAI. Um amigo nosso de Leningrado contou-nos que uma diretriz do governo circulou por todas as universidades em fevereiro de 1968. Não fale com estrangeiros, era a essência da ordem. Esperávamos não ter de falar muito em política neste livro. Afinal de contas, porque nos seria necessário mencionar as maquinações de governos, sobretudo as complexas contorções do Kremlin, em conexão com pesquisas psíquicas. Mas à proporção que viajamos e conversamos com cientistas comunistas em muitos centros, alguma coisa que já sabíamos acentuou-se ainda mais vigorosamente: tudo na Rússia é político. Com o Pravda ou sem ele, a conferência não tardou a recomeçar.
A leitura formal de documentos científicos soviéticos, naturalmente, fora cancelada. Em lugar disso, sem qualquer explicação, alguns cientistas russos fizeram palestras informais, prefaciadas com a declaração: estou aqui como particular. Não represento o meu local de trabalho nem grupo nenhum. Os mesmos congelamentos e degelos políticos que, às vezes, caracterizam a cena literária russa invadem, não raro, as ciências. Segundo os ideólogos, a cibernética, há 15 anos, era uma heresia. Agora a saudam como a esperança da Rússia. Estaria a parapsicologia passando por uma dessas fases de congelamento? Ou seria a oposição uma simples cortina de fumaça dirigida a nós, ocidentais? Em julho de 1968, a revista francesa Plante registrou importante conferência sobre ESP realizada em Moscou em fevereiro daquele ano. Muitos dos mais notáveis cientistas da URSS ocupados em pesquisas sobre o paranormal estavam a explosiva. Foi o comentário de Planet. A ciência soviética parece haver tomado a frente nas pesquisas sobre a parapsicologia. Nessa reunião, importantes cientistas russos revelaram trabalhos amplíssimos, atualíssimos, sobre telepatia, que então se faziam em muitos centros. Os seus descobrimentos são circunstanciadamente relacionados mais adiante neste livro. A própria agência de publicidade soviética, Novosti, escreveu, a propósito da conferência: é manifesto que a ciência oficial na URSS se inclina, ativa e apaixona da mente, para os enigmas da parapsicologia. A soviética Novosti esperava com ansiedade a conferência de que estávamos participando. Ela mostrará todos os testes importantes feitos por físicos eminentíssimos, como o Dr. E. Terletsky e o Dr. N. Kobozev, não somente no campo da telepatia, mas também em outras áreas da parapsicologia. 158. Dir-se-ia, portanto, que a parapsicologia estava florescente e Vivinha da Silva não muito antes de junho. Aparentemente, porém, tinham surgido problemas no envio do filme de Mikhailova para a nossa conferência. Um conhecido russo aludiu a estranhas manobras que se teriam realizado nas semanas que antecederam a nossa reunião, pessoas desconhecidas acampanando parapsicologistas, tentativas para roubar o filme de Mikhailova, ameaças pelo telefone, violência física. Principiamos a perguntar-nos se a pesada atmosfera russa de violências e arbitrariedades não estaria conturbando as imaginações. Talvez se tratasse apenas de uma coincidência, como costumam dizer os que não acreditam na ESP. Como no Ocidente, em Moscou também acontecem roubos e assaltos, embora não figurem em estatísticas públicas. Mas 3 outros russos, independentemente, apareceram com a mesma história. Quem queria o filme? Por quê? Se os russos o não o diziam. Havia, como o descobrimos mais tarde, outras 46 películas sobre o PK de Mikhailova, e a Kiev Films, naquela ocasião, estava rodando um filme, Os Segredos do Nosso Cérebro, que incluía nele documentos científicos a respeito do PK e da ESP tinham sido
apresentados em mais de 26 conferências sobre parapsicologia, todas fechadas para estrangeiros, exceto a que se realizou em 1966 e em que Mikhailova não foi discutida. Teria alguém chegado à conclusão de que Mikhailova estava repentinamente conseguindo uma publicidade exagerada em sua terra e no Ocidente? O filme de Naumov daria aos ocidentais a sua primeira visão da talentosa Nelia. Um comunista de outro país, um engenheiro, contou-nos. Segundo o nosso serviço secreto, toda a confusão foi obra de cientistas dirigidos por certas organizações secretas soviéticas. Que era o que havia em relação a Nelia capaz de causar todo esse chivari? Para levar a tamanhas complicações, era mister que existisse algo mais que o fato de poder ela, ao que se dizia, fazer que um açucareiro fosse de uma ponta à outra de uma mesa. Descobrimos depois que, coincidindo com o artigo do Pravda que a atacava, fora iniciada uma campanha de mortificantes chamados telefônicos dirigidos à senhora Mikhailova. Isso dava a impressão de um trabalho organizado. Em primeiro lugar, não havia listas telefônicas na Rússia. Para descobrir um número de telefone, o interessado precisa ter um trabalho danado, fazendo filas diante de cabinas especiais de endereços nas ruas. Em segundo lugar, o nome Nelia Mikhailova é um pseudônimo. Os que quisessem telefonar para ela teriam de conhecer-lhe o verdadeiro nome, Ninel Sergeyevna Kolagina, e o endereço. Os chamados irritantes se tornaram tão constantes e maldosos que os cientistas finalmente decidiram esconder a senhora Mikhailova num subúrbio afastado de Leningrado por algum tempo. Em resultado disso, ela não pôde assistir à conferência e nenhum visitante estrangeiro pôde vê-la. Naquele primeiro dia da conferência, só pudemos fazer conjecturas. Um cientista ocidental comentou: existem muitos cientistas soviéticos importantes nesse campo que não estão aqui. Já li os seus relatos de pesquisa sobre a ESP em publicações científicas. Mas os russos que lá estavam decidiram tirar o máximo proveito possível das horas que passassem na casa da paz e da amizade. Sustentada apenas por uns poucos goles de água mineral, a conferência prosseguiu, direta da manhã à noite, sem novas interrupções e sem comida. Depois fomos todos cercados por uma multidão de russos ansiosos, que falavam depressa e desejavam discutir-se e trocar informações. Acicatados pela crise, os conhecimentos de russo de Sheila voltaram-lhe com certa fluência. Tinha-se a impressão de que os soviéticos seriam capazes de continuar por mais 12 horas. Os soviéticos que tinham viajado de todos os cantos do país a fim de assistir à conferência não se mostravam dispostos a ser preteridos. Quando uma série de rodas invisíveis faziam parar a conferência, outras rodas começaram a girar. Havia uma sala livre na embaixada tcheca equipada com um projetor cinematográfico de 35 milímetros. Talvez ali pudéssemos ver o filme de Mikhailova, assim como um filme tcheco sobre o mesmo tópico do PK. Decidiu-se levar a cabo esse plano no segundo dia da conferência. Não esperávamos pisar solo tcheco tão depressa em nossa excursão. Ainda havia uma solidariedade
superficial entre a Rússia e a Tchecoslováquia. Muitos tchecos, pelo menos, pareciam pensar assim. Procurar solo estrangeiro no interior da embaixada tcheca não nos parecia tão estranho quanto nos parece agora. Após a invasão russa da Tchecoslováquia. Mesmo assim, era evidente na Rússia que nem tudo andava bem entre os dois países. Os ocidentais que pediam, na rua, informações sobre como chegar à embaixada tcheca eram recompensados com olhares de gelo. Se fossem conhecidos, os interpelados lhes viravam as costas e se afastavam. Como uma das intérpretes russas da conferência disse lapidarmente, esta conferência, por certo, nunca será noticiada pelos jornais soviéticos. Efetivamente, não o foi. Mas a reportagem soviética não ficou nisso. Vladimir Lvov, por muito tempo crítico oficial da parapsicologia, e o jornalista que primeiro imaginou imãs em lugares íntimos de Nelia Mikhailova, 113, chegou a negar que se tivesse realizado a conferência. Em carta publicada pela revista britânica New Scientist de 25 de maio de 1969, Lvov escreveu: não se realizou nenhuma conferência internacional em Moscou na Casa da Amizade, sob a presidência de Eduardo Naumov, em junho de 1968. Isso, aqui, tem graça. Mas o grupo a cujo serviço Lvov se colocou nada tem de engraçado no interior da Rússia. Lvov não é um adversário leal, que trava uma luta leal e que fala em nome de cientistas cujas especialidades são contrariadas, em suas leis, pela ESP. Lvov representa o elemento ultraconservador ou, para usarmos um rótulo mais simples, o elemento neo-stalinista na ciência e na política soviéticas, que se opõe a qualquer discussão pública da ESP no interior da Rússia e a divulgação de qualquer trabalho científico que se faça sobre o assunto. Depois que deixamos a Rússia, no verão de 1968, os neo-stalinistas, como todo o mundo sabe, voltaram para valer.